pedir ao Senhor mais uma vez a graça de experimentarmos da sua presença, né? Ele que já está entre nós. Estive esse mês de janeiro, um mês que eu pego férias todo ano, né? Mas louvo ao Senhor porque sei que foi também um mês abençoado, né? É muito bom saber que o nosso Deus é Deus de bens. Amém. É um Deus que não depende de nós. É um Deus que nos abençoa, que faz com que o sol nasça sobre o justo e o injusto. É o Senhor que espera que nós coloquemos nele as nossas delícias, para que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. Salmo 36 fala isso. Coloca no Senhor as tuas delícias e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero iniciar esta noite com este convite do Senhor. Coloquemos diante dele as nossas delícias, ou seja, as coisas, as pessoas, as situações que nós gostaríamos de viver, que fariam as delícias do nosso coração. Colocando essas coisas no Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos. Invoquemos o nome do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Ergue os seus braços para louvar. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, e te aclamar. Deus trino de amor. Aclamar o Senhor é crer nessa presença extraordinária e maravilhosa do seu poder no nosso meio. Amém. Amém, Senhor. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. oremos, Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tentando retirar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Mais uma vez, mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz. Estão tentando retirar, sepultar minha alegria. Minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me torna nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. A gente, quando nós nos encontramos num churrasco esse dia atrás, e eu já sabia que eu ia pregar, e também sabia que o Marinho estaria aqui, né? Então o pessoal falou assim: nossa, Cassiano. Eu falei: nossa, para mim, né? Que medo. Aí Deus vem e toca esse louvor, e eu fico recordando assim: quantos sonhos nós enterramos, nós colocamos debaixo dessa pedra, né? Quanto tempo a gente não tem mais sonhado, não tem olhado para o futuro, olhando tudo aquilo que Deus já colocou no nosso coração, já havia colocado no nosso coração, e nós enterramos. Então, eu queria começar a pregação com essa palavra, Mateus capítulo 15. Esse capítulo, Jesus faz 3 grandes pregações. Primeiro ele começa falando com os fariseus sobre o que contamina o homem, né, o que sai da boca do homem, não o que entra. Depois ele fala da mulher cananeia, e depois ele faz novamente a multiplicação dos pães. Mas nós vamos ficar no versículo 22 da mulher cananeia.
é o trecho que toda vez que eu leio, eu tenho um tratar diferente. E eu vejo como Deus é bom, como Deus tem sido bom e paciente comigo na minha vida. Vamos lá, capítulo 15, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Palavra da salvação. Veja bem, uma mulher pagã, Jesus estava pregando para os perdidos de Israel, mas esta mulher não fazia parte da casa de Israel, não era das tribos de Israel. Então Jesus não tinha obrigação de fazer nada por ela. Jesus veio para a casa de Israel, mas presta atenção, que coisa linda, como que é bom nós conhecermos o nosso Deus. Alguém falou para esta mulher que Jesus tinha poder, que Jesus era capaz de curar sua filha, mesmo sem a sua filha estar lá, porque aqui não fala que a filha estava lá, fala que a mãe estava, não é verdade? A mãe estava, e a filha estava em algum lugar endemoniada. O trecho que me deixa doido de ver como que nós perdemos a oportunidade com Deus. Então ela chegou e adorou. Com certeza isso foi tocando o coração de Jesus. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de acontecer o milagre que nós estamos pedindo aqui nesse louvor, o milagre que nós estamos pedindo para a nossa vida, a cura que nós estamos pedindo para a nossa vida, porque nós só pedimos, apenas pedimos. Nós esquecemos de adorá-lo, de glorificá-lo, de dizer quem Ele é. Esquecemos de saber, de pedir para quem é que nós estamos pedindo. Por isso que Tiago lá fala, lá na frente: não recebeis porque pedis mal. Não sabemos pedir. Os advogados aqui sabem, se nós formos ao fórum e formularmos o pedido de qualquer jeito, o juiz não olha, É preciso que haja uma petição, que haja um endereçamento: excelentíssimo doutor juiz de direito da tal vara, e que faça o pedido direito, porque senão essa petição corre risco de ser inépcia, não ter valor nenhum. O juiz nem conhece, nem olha. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Pensamos que estamos conversando com qualquer pessoa, com qualquer um, com uma pessoazinha. Embora Deus se faça pequeno num pedaço de pão, Deus não é qualquer um. Deus tem que ser tratado com respeito. Deus está muito acima dos nossos pensamentos.
Então às vezes a gente chega lá para Deus e fala: Senhor, eu estou precisando, abre o supermercado aí, Senhor, eu estou precisando do milagre hoje. Mas nós não temos nem fé e às vezes nem respeito, né, por Deus, e queremos que Ele faça o milagre. Mas essa mulher aqui, que nem conhecia a nossa religião, a religião que Jesus pregava, que era o judaísmo, que já não era mais o judaísmo, né? Ela vem e adora Jesus. Mas veja como é que são os discípulos, né? Discípulo é um trem perigoso. Às vezes nós aqui, nós quatro ali, somos esses discípulos assim, com o Marinho. Despede ela, faz alguma coisa, Senhor. Faz o que ela está querendo aí e manda embora. Ela está enchendo as paciências, Senhor, está gritando. Se a gente olhar no Evangelho de Marcos, vai falar que Jesus estava numa casa. Mas aqui a impressão que eu tenho é que Jesus estava a caminho, no campo, né? E essa mulher vinha gritando, igual o cego lá de Jericó: Jesus, filho de Davi, dessa música aí, tem piedade de mim. E essa mulher fazia a mesma coisa, vinha gritando, gritando, gritando: Senhor, socorre-me. E os discípulos falam para ele: Jesus, ó, dá um jeitinho aí, faz qualquer coisa, fala com ela. Jesus não tinha dado nem atenção. Outra coisa que a gente precisa aprender às vezes na nossa vida: às vezes nós perdemos tempo com pessoas, com situações, com circunstâncias que acontecem em nossas vidas, e nós não deveríamos dar atenção. Ô Jesus, veja bem, se ela não era digna disso, não foi para isso que Jesus veio, então Jesus não perdeu tempo com ela. Jesus só se ocupou dessa situação quando a situação chamou atenção, né? Quando ela moveu o coração de Jesus. Nós não podemos ficar perdendo tempo com circunstâncias. Às vezes nós cristãos perdemos tempo com outras pessoas que vêm discutir religião com a gente, e às vezes a gente acaba perdendo porque conhece pouco a religião que serve, conhece pouco o Deus a quem serve, e perde, e acaba envergonhando o nome da igreja que serve, o Deus a quem serve. Essa mulher conhecia o Deus, ela sabia que esse Deus era poderoso, o Deus de Israel. E ela suplica, né? Os judeus tinham o costume de chamar os pagãos de cães. Jesus foi delicado com essa mulher, né? Chamou de cachorrinho. Eu lembro do Padre Léo, né? Chama de cachorrinho, anta. Então ela fala, Jesus, vendo que os discípulos queriam que ele desse um jeito, Jesus fala: eu não vim para eles, eu vim só para vocês. Ah, mas ela não é boba nem nada, né? Ela chega lá no 24, no 25, então ela adorou. No 26 ele fala: não é bom pegar o pão, né, e dar aos cachorrinhos. No 27 fica maravilhoso, né? Nós precisamos de ter essa humildade quando nós estivermos na presença de Deus, orando, e falar: Senhor, eu sou o cachorrinho, eu aceito as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, do meu Senhor. Então ela se colocou na condição de cachorrinho, sim, mas ela reconheceu quem era o Senhor dela. Ela reconheceu que Jesus era o mestre, Jesus tinha poder. Aí sim ela conseguiu o milagre, aí sim ela abriu as comportas do céu. É preciso de saber quem pode, quem tem o poder, e reconhecer que Jesus é poderoso para mudar qualquer circunstância. No caso era endemoniada, mas no meu caso pode ser a cura, no seu pode ser a libertação, restauração, não é mesmo? E Jesus atende o pedido.
Não era preciso. Muitas vezes a gente fica. Eu estou estudando no meu grupo de crescimento o livro de Jó. E pode pegar o livro de Jó aí também, que nós vamos ler agora o capítulo 42, o último capítulo. E essa mulher dá uma lição para nós de intercessão, né? O poder que tem a intercessão. Muitas vezes nós pensamos que não conseguimos mudar a circunstância da vida de outras pessoas através da nossa oração. Muitas pessoas pensam que precisa de estar presente diante de Jesus, e Jesus teria que descer na nossa frente para que acontecesse o milagre. Para essas pessoas eu queria dizer o seguinte: se você quiser ver Jesus diante de você, você entra naquela sala lá, lá no sacrário, e toda igreja tem. Se você precisa da presença de Jesus para acontecer o milagre, entra no sacrário, lá está o Jesus. Mas nós cremos que o nosso Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Então Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo. Ele tem o conhecimento de todas as coisas, do que eu preciso, do que você precisa, qual é a necessidade do meu coração. E nós ficamos às vezes pensando: coitadinho, preciso de estar lá, Jesus precisava de descer aqui para eu expor meu problema para Ele. A ignorância mata. E falando em intercessão, e falando em reconhecimento, em aprender a orar, vamos para o livro de Jó. Esse capítulo 42 inteiro, ele é tremendo. Tem tudo a ver com a mulher cananeia. Jó estava desgraçadamente com uma lepra, havia perdido seus 10 filhos, toda a sua fortuna. Jó era um homem riquíssimo, muito amado pelos seus amigos, pelo todo o povo onde ele andava, respeitado porque ele era poderoso. Ele era talvez o mais rico da onde ele habitava. Mas Satanás pede para Deus deixar tocá-lo. Deus deixa tocar nos bens, por fim deixa tocar no corpo, mas que não matasse. Lá no capítulo 3, acho que fala que ele usava um caco de telha para coçar a lepra. Vai vendo como que o homem estava ruim. Mas lá no 42, Jó já havia tido ciência de tudo que tinha acontecido na vida dele. Os amigos dele vieram lá repreendê-lo. A mulher dele fala uma coisa tão maravilhosa, que mulher é bom para isso, dizer, né, Maria? Porque você não amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus matou todos os filhos, 10 filhos, mas não matou a esposa. Olha que bênção. E olha o que ela fala para o marido: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele não morreu. E aí no 42, Jó, é o último capítulo do livro. Jó conheceu a Deus. E o que eu queria hoje, que o Marinho, a gente não combina, a gente não fala o que a gente vai pregar, a gente fica até preocupado ali, assim, puxa vida, ele vai fazer toda a minha pregação, não vou nem precisar de pregar mais. Por quê? O Espírito Santo comunica. E veja bem como é que são as coisas. Jó conheceu a Deus. E às vezes você tem vindo aqui há 20, há 30 anos, na igreja, no grupo de crescimento, e ainda não conheceu a Deus. Você está igual o Jó: eu tinha ouvido falar. Veja lá o que ele fala, ó. Vamos começar desde do versículo 1. Nós temos tempo mesmo? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que não compreendia. Escutai-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu
me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabado o Senhor de dizer aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz. Nesse livro, 3 amigos de Jó vão lá para repreender Jó, né? Para falar que ele tinha pecado, que alguma coisa ele havia feito de errado. Puxaram a orelha de Jó. Mas Deus foi uma fera com esses 3. E olha o que Jó fala aqui, ó. Jó falando que conheceu a Deus, que viu a Deus. Deus pega e castiga os 3 lá e faz eles fazer um sacrifício, cada um lá. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Prestou atenção? O perigo que nós corremos quando nós queremos nos arvorar em professores, doutores da palavra, nós temos que falar quem é Deus, que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é poder, que Deus é justiça. E eles não falaram, eles puxaram a orelha de Jó só falaram de Jó, não falaram quem era Deus para Jó. Jó teve que descobrir sozinho. E Jó, quando discutiu com Deus, no seu terceiro discurso, ele discutindo com Deus, ele falou assim: agora eu posso te ver, Senhor, eu consegui te entender, né? Eu pude te ver, mesmo nesse sofrimento, mesmo nessa desgraça, eu pude te ver, Senhor, eu consegui te enxergar. Porque às vezes os bens materiais, as coisas deste mundo nos cegam, nos deixam, só nos tornam humanos, endurecem o nosso coração. Por isso que nós vemos tantas pessoas sofrendo ultimamente. Eu vejo as pessoas sendo fortes. O mundo prega que nós temos que ser um modelo bonito, magro, cabeludo, forte e não sei o quê. E eu vejo as pessoas sendo fortes no coração, querendo ser fortes. Eu sozinho me basto, eu sozinho posso fazer as coisas, eu não preciso de mais nada, né? Nós nos escondemos dentro da nossa própria fortaleza. Esse é um grande perigo, porque nós corremos o risco de achar que não precisamos de Deus, até que não existe Deus. Porque se nós não precisamos, para que Ele existe? E com esse trecho de Jó, eu fico maravilhado. Eu já li não sei quantas vezes esse livro, e graças a Deus eu vou poder dar o estudo, né? E o que eu queria que você prestasse atenção hoje é no versículo 10. Presta atenção aí. Talvez a tua tradução é diferente da minha, mas ouve bem o que fala esse versículo, que isso pode mudar a tua história, pode mudar a tua forma de orar, pode mudar a sua forma de olhar para Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. O Marinho já falou uma vez aqui, pregando sobre perdas, e ele falou nesse trecho aqui, não sei se vocês recordam. E Jó perdeu tudo, bens, perdeu camelo, ovelhas, tudo que ele tinha.
E os filhos morreram. Se você continuar lendo até o fim, você verá que Deus restituiu em dobro todas as coisas. Olha como que Deus é tremendo, as coisas. Ele tinha 500, 1000 juntas, passou a ter 1000 juntas. Tinha 1000, passou a ter 2000. E assim foi. Mas os filhos, Deus restituiu os 10. 7 filhos e 3 filhas. Só para a gente entender que nós não perdemos quem nós amamos. As pessoas morrem. Hoje nós vamos orar nesse sentido. As pessoas morrem, mas para Deus não existe morto. Graças a Deus, eu desde pequeno nunca tive essa impressão de que as pessoas morrem e acaba. Que eu perdi a minha avó, que eu perdi meus tios, que eu perdi 2 irmãos que foram abortados. Eu nunca perdi nada. Eu sei bem onde eles estão. Eu tenho certeza que também você, a partir de hoje, vai saber. Se não sabia, que eles estão lá no céu. Você não perdeu nada, você não perdeu ninguém. Que um dia nós vamos nos encontrar tal qual eles eram, né? E o melhor de tudo, nós seremos Deus face a face. Presta atenção no poder da intercessão de Jó, para você começar a orar. Quando você for lá no teu silêncio, escondido, sozinho, no escuro, ou no grupo de oração. Nós temos um grande problema dentro dos grupos de crescimento que se chama intercessão. Toda vez que fala em intercessão, metade do grupo falta, né? Ou mais. Terrível isso. Eu não sei rezar, eu não sei o que falar. Terrível, mas é verdade. Jó estava com lepra, pobre, falido, desgraçadamente, né? Ninguém mais olhava para Jó, porque o leproso naquela época tinha que ficar fora da cidade. Jó começa a rezar pelos seus amigos, e Deus virou, a palavra virou aqui sarou, tornou tudo em dobro. Presta atenção então, meu irmão. A partir de hoje, se você tinha medo, tinha preguiça de rezar, de interceder, começa a interceder, porque isso pode mudar a sua história, isso vai mudar a sua história. Você começa a orar pelas pessoas, e Deus, como sempre, a graça passa, assim como a água passa pela torneira, então ela é a primeira a beber a água. E se nós oramos, a graça flui por nós. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos cura primeiro. Por isso que às vezes o marido fala aqui: quantas vezes você tem pedido? Quantas vezes nós temos pedido para Deus curar determinada coisa, determinado problema na família? Quantas vezes? Mas quantas vezes nós temos orado crendo que o Senhor é poderoso, exaltando o nome de Deus, chamando Deus, né? Colocando Deus no lugar dele, no trono, no mais alto trono, dando a ele o nome que ele tem, né? O Javé, Deus Shalom, Elohim, Deus Rafá. Suplicar a Deus. O que essa mulher cananeia fez, gente? Primeiro, ela era uma mulher, ela era estrangeira, e ela foi falar com o mestre. Ela não falou com os discípulos, não, ela foi falar com o mestre. Ela se humilhou. Gente, se eu perguntar aqui, falar para alguém gritar, qual é o seu pecado, qual é o seu problema, será que alguém vai ter coragem de gritar? Eu posso ser a cura para você hoje, você vai gritar para mim: Cassiano, salva minha filha que está na droga, meu filho que está preso, minha filha que está na prostituição. Quem será que vai gritar? Porque seria muita humilhação, não é verdade? É muita humilhação. Você imagina uma mãe, 2000 anos atrás,
uma multidão e ela gritando: Jesus, cura minha filha. Nós não temos ideia do que é isso. Nós não fazemos ideia. Nós fazemos ideia do que é humilhação. Se eu soubesse do pecado de alguém aqui e eu colocasse aqui e ainda falasse o nome, como se um padre, você confessa com o padre, e o padre vem aqui e fala o seu pecado. Ele faz assim, agora você fala assim, só falta ele falar meu nome ainda, não é? Isso é humilhação. Mas essa humilhação dessa mulher é diferente, né? Ela se humilhou, ela se colocou no lugar de pequena mesmo. Deus, eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem o poder. Eu não sou nada, mas o Senhor pode. E se o Senhor quiser, ela vai ser curada. É essa oração que nós temos que colocar para Deus. É isso que nós temos que começar a olhar, ler a palavra e prestar atenção nas letras. O que é que a palavra está me ensinando? Hoje a palavra quer te ensinar, meu irmão. Eu quero que você vá embora daqui hoje com essa certeza, aprendendo a interceder. Interceder pela tua casa, interceder pelos teus amigos, pelos patrões. E agora nós vamos fazer uma ministração. Nós vamos usar o refrão dessa música que tocou. Eu tinha falado para o Marinho tocar aquela Deus é capaz, mas vamos tocar esse daí que é mais lindo. Porque hoje nós precisamos de orar para quebrar todas as cadeias, mesmo que toda a ministração de hoje, o Espírito Santo, hoje durante a tarde eu havia acabado de tomar banho, eu queria ter podido rezar o terço, orando, assistindo a canção nova, não deu tempo. E aí eu deitei, e o Espírito Santo começou a falar. Gente, como o Espírito Santo falava, como ele falava de pessoas que estão aqui, falava de necessidades, falava de pecados. E eu quero, meu irmão, hoje que você saiba que é o próprio Deus que está falando com você, que o Senhor quer que você que encontra naquela situação, que perdeu seu filho, o Senhor diz para você hoje: eu estava lá. Ele não estava sozinho, eu estava lá. Aquele dia que você se prostituiu, minha filha, eu estava lá. Eu estava lá. Eu não te abandonei. Fala, Senhor. Senhor. Aquele dia que você se drogou, meu filho, eu estava lá. Eu não te abandonei. Eu não desisti de você. E não desistirei nunca, até a consumação dos tempos. Senhor, que bom que o Senhor estava lá. Restaura sonhos, Senhor. Eu queria que você agora, no momento, nesse instante de silêncio, nessa ministração, intercedesse por todas aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas que não souberam falar de Deus para você, aquela pessoa que aquele dia te levou para um centro de macumba, porque você estava precisando de uma cura, você estava precisando de algo. Ora, meu irmão, por essa pessoa, para que o Senhor mude o seu cativeiro, porque o Senhor estava lá com você, Ele não te abandonou. Ora por aquela pessoa, por aquela sua mãe, sua avó, sua tia que te levou lá naquela encruzilhada, fazer aquela simpatia que ensinaram, porque você estava doente, com uma enfermidade que os médicos não achavam. Senhor, eu sei que o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Você não estava sozinha, minha filha, você ainda era criança, mas eu estava lá. Você não estava sozinha. Senhor, tantas coisas que o Senhor revelou, pecados que você praticou, mas eu estava lá. Traz essas pessoas que te
levaram por falsos caminhos, que tentaram, eles pensavam que estavam te levando para Deus, talvez eles nem sabiam que estavam te levando para um caminho errado. Ora por esta pessoa para que o Senhor mude o cativeiro dessa pessoa e a salve e remova a pedra. Ah, Senhor, remove a pedra, restaura os nossos sonhos, Senhor, transforma as nossas vidas, Deus. Perdoa esses pecados, Senhor, dessas pessoas que não te conheciam. Quantos Ele faz, nós encontramos em nossas vidas, que deveriam ter falado de Deus para nós, mas apenas puxaram nossa orelha. Perdoa aquele sacerdote que você foi confessar, minha irmã, e ele não te falou que você precisava de ter ouvido. Ele foi duro demais com você por causa do teu pecado. Ah, Senhor, misericórdia, mas o Senhor estava lá. O Senhor conhece esses corações. Tem misericórdia, Deus. Chama pelo nome essas tuas filhas, Senhor. Ah, Deus, ressuscita-nos. Ressuscita sonhos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Remove a minha pedra, chama pelo nome, Muda a minha história, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, transforma a minha vida e faz um milagre. toca nessa hora, Toca nesta hora, me chama para fora, me chama para fora, ressuscita, ressuscita. mais uma vez que eu te digo, remove a minha pedra, Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Em 2011, eu tomei um tiro na cabeça. Os médicos não queriam me operar porque eu achava que eu não ia sobreviver à cirurgia. Desenganou totalmente a minha família, mas um dia antes disso acontecer, uma pessoa muito usada por Deus ligou falando que isso ia acontecer e que não era para ficar preocupada, desesperada, porque era plano de Deus, que estava acontecendo algumas coisas na nossa família, até comigo. Eu estava desviado da igreja já fazia um bom tempo. Eu sou evangélico e eu já estava, acho que já fazia uns 6 anos que eu estava desviado. E o médico, eu lembro que no dia que eu saí do hospital, uma coisa que ele deu bastante ênfase na minha fala. A fala dele, ele não tem como recuperar. 6 dias depois, eu sentado na mesa na frente da mesa do computador, o telefone tocou, eu peguei o telefone por impulso e comecei a falar. Eu tenho uma certa dificuldade ainda
principalmente quando eu fico nervoso, mas em momento algum, como o irmão falou aqui, em momento algum eu deixei de crer, e para mim às vezes eu acho que está demorando muito, mas uma palavra que me consola muito é que Deus não nos dá uma prova maior do que a gente pode aguentar. Então, se eu estou passando por isso, é porque eu ainda aguento. E se eu deixei a minha vida nas mãos de Deus, e minha vida mudou completamente. Quando eu estava internado, eu conheci a minha namorada, que está ali atrás, que está me ajudando muito. E poucos dias antes de eu tomar o tiro, eu indo para casa, eu era viciado em droga e alcoólatra. Eu indo para casa, eu conversei com Deus assim, falou: se for para mim continuar assim, dando desgosto para minha família, eu preferia morrer, mas eu creio que o Senhor pode me resgatar dessa vida. E 2 semanas depois eu tomei o tiro, e Deus resgatou mesmo. E agora eu não tô firme na igreja. O pessoal sempre pergunta, fala: você fica firme? Eu falo: eu não estou firme, eu estou chumbado. Porque uma construção, mesmo firme, ela ainda pode vir a cair, né? Agora chumbada é mais difícil. Tá? Eu não posso deixar de contar o meu testemunho por onde eu passo, porque Deus cobra. E foi eu sou um milagre de Deus. Quanto as mãos e abençoe esse pessoal agora, para que eles recebam